Bom dia a todos. Eu sou Ana Gabriela, engenheira da ABCP, e esse é o movimento Todos pela Construção. Para apresentar nosso curso de hoje, nós vamos convidar a engenheira Luciana Farias, Luciana Farias vai falar sobre concretagem submersa para reparos, Luciana é engenheira civil pela Universidade Federal de Goiás, ela tem mestrado em engenharia civil, estrutura e materiais pela Federal de Goiás, em conjunto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante 20 anos, Luciana prestou serviços de engenharia civil nos laboratórios de Furnas Centrais Elétricas, em Aparecida de Goiás, na área de tecnologia da construção de grandes obras de concreto. Ela tem experiência como engenheira residente em grandes obras, na atuação na construção de grandes hidrelétricas, na área de desenvolvimento de pesquisa, de concreto, de materiais constituintes, sempre com foco em barragens, usinas hidrelétricas, inspeção de obras, e ela foi coordenadora da Comissão Técnica de Estudos do CB18 para a elaboração das normas de CCR, concreto compactado com rolo, e atualmente ela atua como engenheira consultora na área de tecnologia do concreto e materiais, atendendo hidrelétricas e obras de engenharia eólica na empresa Hellworks. Eu convido Luciana a assumir a nossa turma hoje, a entrar na nossa sala, e desejo a todos um bom curso, Luciana, pode entrar na nossa sala, por favor, E eu lembro que o Todos pela Construção, ele é um movimento liderado, uma iniciativa da Associação Brasileira de Cimento Portland, da ABCP, do SNIC, da Etos Soluções, da Construliga e do Sebrae. Então, Luciana, a turma é sua, fique à vontade, eu estou aqui para lhe dar todo o apoio necessário. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Bom dia a todos. Eu estou iniciando essa palestra com essa foto, porque ela é muito importante para mim. Ela é um registro de uma ponte recuperada com concreto submerso, que eu participei dessa produção, Eu fui responsável pelos traços do concreto submerso dessa ponte. Então, é com muito orgulho que eu coloco essa foto para iniciar essa palestra, para que vocês saibam como é que a gente trabalha com concretagem submersa. Claro que não dá para dar um curso de como fazer, mas a gente dá noções, Abre a cabeça para o pessoal ir atrás de ter mais conhecimento nessa área, tá? Então, é um avanço na tecnologia do concreto, esse tipo de concretagem. Não são muitas pessoas que trabalham com isso. Muita gente usa o recurso de usar bolsas de concreto, cheias de concreto, para poder fazer reparos. E no caso da apresentação daqui, é o concreto lançado diretamente dentro d'água. É uma tecnologia muito avançada nessa área de reparo. Então, basicamente, quais são as características principais de um concreto submerso, Ele tem que ser autoadensável, porque não tem como eu vibrar esse tipo de concreto debaixo d'água. Se eu fizer isso debaixo d'água, ele vai se desmanchar todo. Então, o propósito do concreto do submerso é ele acomodar na estrutura onde que está sendo reparado. E ele tem um porém, tem que ter um conhecimento muito aprofundado em tecnologia do concreto. Por quê? Basicamente, dependendo da profundidade que a gente trabalha, dependendo da corrente de água que a gente está envolvido, ou então até mesmo no nível de vazão das infiltrações que a gente repara, a gente tem que correr contra o tempo para fazer as correções e ajustes. E muitas vezes isso vai na correção total do traço ou na adaptação dos aditivos químicos que se usam. E, além disso, tem que saber qual o tipo de lançamento adequado para aquela situação. Então, tudo isso junto requer um conhecimento muito aprofundado do tecnologista de concreto na questão dos materiais, em dosagem e nos tipos de lançamento. Então, deve-se ter também um controle muito rigoroso na seleção de materiais e a compatibilidade entre eles, por quê? Muitas vezes, dependendo da seleção que você elege, esses materiais juntos podem me dar um problema ou de
falta de ar incorporado, por exemplo, ou então de retardo excessivo na pega. Então, são fatores que a gente tem que trabalhar para não ter, né? Cada tipo de concreto submerso requer um tipo ideal de condição, de pega, de temperatura, enfim, são vários fatores que concorrem para o sucesso do submerso. Deve ter o acompanhamento do tecnologista do concreto durante o lançamento, porque o trabalho ele é feito em conjunto com o mergulhador, que está lá debaixo d'água. Então, muitas vezes, essa conversa com o mergulhador é feita junto com o tecnologista concreto. E o mergulhador é que vai indicar se é preciso fazer um ajuste no traço ou não, por incrível que pareça. Tá? E um complicativo na aplicação desse tipo de reparo é o elevado custo do trabalho subaquático. O concreto em si, a idealização desse concreto, acaba ficando muito barata frente ao custo do serviço subaquático, né? Então, a parte mais cara nesse tipo de reparo é justamente o serviço dos mergulhadores. Bem, o roteiro que promove a indicação de um concreto submerso para aplicação em reparos começa com inspeção subaquática, né? Então, quem trabalha com pontes ou com obras de hidrelétrica, com usinas hidrelétricas, sabe que periodicamente deve-se fazer uma análise subaquática para ver como é que está a situação das estruturas, né? Então, esse trabalho primeiro é feito para ver o grau de deterioração. Então, são inspeções que são feitas para avaliar como é que estão as condições, se está tendo exposição de armadura, se está tendo lavagem da matriz do concreto, e por aí vai. A partir dessa inspeção é feito um diagnóstico pelo consultor, né? E esse diagnóstico é um trabalho multidisciplinar que começa a ser feito por aí. Com esse diagnóstico é indicado o reparo e, dependendo do grau de reparo que é necessário, precisa ter uma avaliação estrutural e até mesmo um projeto estrutural para prosseguir com esse reparo, né? Após o projeto estrutural ser feito, essa avaliação estrutural ter sido feita, para ver se eu preciso fazer um reparo que necessite condições específicas de resistência, o tecnologista faz o estudo de dosagem e qualifica esse traço. Então, são duas coisas diferentes. Uma é fazer o estudo de dosagem para atingir o que o projeto está indicando, e a outra é qualificar esse traço para ver se ele tem condições de ser lançado na frente de serviço. E depois que é feita essa qualificação, quando a gente vai para a frente de serviço, é feita uma organização na área. Normalmente é uma limpeza, uma escarificação para poder garantir a aderência desse concreto que vai entrar, o concreto novo, com o concreto antigo que está lá, né? Então, esse trabalho final de lançamento é aquilo que eu falei no slide anterior, é um trabalho conjunto entre o tecnologista e o mergulhador. Basicamente, é impossível pensar em trabalho de concretagem submerso sem ter esse conjunto trabalhando unido na hora da concretagem. Até agora era para eu estar trabalhando com isso, mas com a pandemia não deu para prosseguir mais. Assim que tiver tudo andando normalmente, eu vou apresentar os resultados do meu próximo trabalho. Com fé em Deus. Então, basicamente, a gente tem um histórico aqui de reparos submersos que foram necessários antes dos anos 2000, né? Então, aqui tem a usina de Porto Colômbia, que foi necessária uma intervenção nas vias dos stop logs, que foram detectados danos localizados em vários níveis, até 30 metros de profundidade, e isso prejudicava a atuação dos stop logs. E foi encontrada uma erosão intensa do concreto. A partir daí, o pessoal que trabalhava em Furnas nessa época começou a pensar como é que a gente faz para avaliar a situação desse estudo de dosagem de concreto para ser aplicado lá na frente de serviço. Como é que eu me antecipo aos problemas que eu posso ter? A partir daí, nos próximos serviços que foram feitos, na usina de Mascarenhas de Moraes, que foi feito o Morugui em concreto submerso, e na barragem de Chapéu d'Uvas, nessa mesma época,
começar a idealizar um dispositivo para simular em laboratório as condições de lançamento desse concreto submerso. Até eu deixei aqui a foto do querido, ilustríssimo, maravilhoso Guilherme Leroy, que eu tive assim, a grata honra de conhecer. Ele idealizou esse equipamento justamente para facilitar a vida dos tecnologistas no momento de estar lá na frente do serviço. Ainda mais numa época que a gente tinha condições de aditivos muito diferentes das que a gente tem hoje, né? Se a gente pensar que hoje a gente tem um superplastificante de terceira geração bom, um antidispersante muito bom, naquela época o pessoal tinha que se virar com o que tinha, né? E assim, tem uma condição muito interessante. Nessa época desses concretos, utilizavam-se muito aditivos à base de melamina, que eram os top da época, que eram os que davam mais abertura de espalhamento, né? Então, nessa época, eram mais escassos os recursos tecnológicos, mas o pessoal conseguia se virar dentro daquilo que tinha. E melamina, eu adoro esse aditivo, mas não existe mais, né? Ele foi abolido, mas, em todo caso, aqui está o primeiro equipamento idealizado para facilitar a vida do tecnologista antes de ir para frente de serviço. Aqui está o modelo dele, como é que ele funcionava. Ele era pequeno, basicamente. Era um dispositivo onde era colocado o concreto aqui em cima, a água aqui embaixo. Então, isso aqui era uma simulação do lançamento do concreto num rio, por exemplo, né? Então, aqui era o rio e aqui era o caminhão betoneiro, né? Então, eu conseguia ter um indicativo. Eu vou falar que é um indicativo porque não é sempre o resultado dessa simulação que te fala que lá na frente do serviço vai dar certo, né? Aqui não leva em consideração as condições de correnteza, não leva em consideração as questões de temperatura, de lançamento, de produção de central. Então, isso aqui é só um parâmetro para a pessoa não ir cegamente para frente do serviço. Ele só te dá um indicativo do comportamento desse material. Então, eu vou começar com os estudos de caso, eu vou começar com a ponte sobre Rio Tubo, que foi a ponte que eu tirei foto na frente dela, né, e coloquei nessa apresentação. Ela fica lá no estado de Minas Gerais, aqui está a localização dela, ela foi construída na época da construção da usina de Furnas, e aqui está o perfil de reparos que foram feitos, né. Então, a gente percorreu a recuperação dessa ponte de 1 metro de profundidade até 40 metros de profundidade. Para atender todo esse nível, essa gama de recuperação aqui, a gente usou mais de 10 dosagens diferentes de concreto para poder atender todas essas profundidades, né? Cabe ressaltar que teve um trabalho estrutural feito por uma equipe de projetistas para poder definir qual era o concreto que iria abraçar esses pilares que estavam aqui, tá? Então, aqui está o registro das condições da ponte antes da recuperação, né? Então, a gente percebe que tem muitas fissuras, rachaduras, o agregado exposto, a armadura totalmente corroída aqui. Então, era uma situação muito séria na ponte, que ela podia dar problemas sérios estruturais, né? Então, basicamente, o que a gente tinha de conhecimento é que o material dessa ponte, a combinação desses materiais davam indicativos de manifestações de reação álcool agregado, né? Inclusive, isso aí também está registrado na usina de Furnas, né? Então, basicamente, a gente teve que analisar tudo isso, lançar para a equipe de projeto, eles definiram como é que ia ser feito esse repare e a equipe de tecnologista atuou para recuperar essa ponte. Então, aqui tem mais registro dos blocos, né, dos pilares. Então, a gente fez a inspeção, a equipe de projeto fez os projetos e a equipe da tecnologia foi fazer as dosagens, né? Então, aqui está o estudo de dosagem desse submerso. O equipamento evoluiu dos anos 2000 até esse ano aqui, 2003. Ele evoluiu para essa situação. Ele começou a ter condições de avaliar lançamentos até 90 metros de profundidade
de coluna d'água, né? 90 metros de coluna d'água. Então, o equipamento cresceu e a análise ficou mais fácil de ser feita, né? Então, o equipamento, ele consistia, né, nisso aqui, nessa campânula que recebia o concreto e ia para cá, para baixo, na outra campânula cheia d'água. Se o concreto que descesse daqui conseguisse expulsar a água que estava aqui dentro, a gente dizia que, opa, deu certo esse lançamento, eu vou testar, qualificar isso na minha frente de serviço. Não significa, mais uma vez, que o que a gente faz aqui é exatamente aquilo que a gente vai lançar lá na frente de serviço. Então, isso aqui fazia simulações até 90 metros de coluna d'água. Na ocasião, a gente também teve a oportunidade de fazer uma avaliação de aderência do concreto velho, que é uma placa de concreto que a gente coloca por trás desse dispositivo e chumba uma capa aqui por cima, que a gente conseguia visualizar a subida do concreto. É importante falar que, normalmente, esse concreto ele é lançado de baixo para cima, ele vai expulsando a água e vai subindo. Então, ele ia subindo aqui até completar o preenchimento e, por fim, a gente conseguia tirar uma amostra desse concreto justamente para ver o quê? A aderência do concreto velho com o concreto novo. E isso permitia que a gente pudesse fazer ensaios de cisalhamento. Então, com ensaio de cisalhamento, a gente elaborava círculos de Mohr para poder ver a questão da coesão e atrito, de atrito nessa junta, né? Ensaios de tração e ensaios de compressão. Claro, para poder certificar se aquilo que a gente estava lançando estava correspondendo aos requisitos de projeto que a equipe do projetista indicou, né? Então, vamos colocar um parênteses aqui, como é que foi feita agora a parte dos reparos na ponte. Foi tomado o exemplo de uma experiência anterior, que consistia no uso de uma tremonha, né, que era tipo um funil, que era inserido nessa água através de um mangote e lançava esse concreto na região que tivesse que ser reparada, né? Então, aqui está o exemplo da recuperação submersa no canal de acesso do vertedouro da usina de Mascarenhas de Moraes. Aqui está o nosso amigo José Francisco, quem conhece, ele está aqui com aquele concretinho, né? Então, aqui estão os funis, né? As tremonhas, para poder fazer essa concretagem submersa, né? E aqui está como é que é feito esse concreto, esse concreto é extremamente viscoso, né? Então, ele tem essa característica, né? Ele tem que ser bem coeso e tem que ser autoadensável também. E aqui, aqui a gente mostra as preocupações que existem na concretagem desse tipo de material. Deve-se manter o fluxo de alimentação constante e suave, garantindo a aplicação de concreto sem vazios e com alta qualidade. E se você tiver vazios, você cria uma possibilidade de lavar esse concreto com a água. Se ele entra em contato com a água e começa a lavar, ele desmancha todo e interrompe todo o processo de concretagem. E garantir uma coluna de concreto dentro da tremonha capaz de resistir com eficácia à pressão hidrostática exterior. O que isso quer dizer? Eu tenho que fazer com que o concreto saia desse mangote e passe pela água e ocupe o lugar dela, né? Então, o que a gente usa para isso? A gente usa um dispositivo muito avançado, consistido por uma bola, que a gente coloca na ponta desse funil, desse mangote, justamente para criar um vácuo e possibilitar com que o concreto entre nesse vácuo e tome o lugar da água, expulse a água e a bolinha vai embora também. Aqui, então, entrando de volta aqui na ponte sobre o Rio Turvo, foram feitos reparos, né, de 1 metro a 40 metros de profundidade, de FCK de 30 a 35 MPa, batimento maior que 20, espalhamento de 55 e 65. Muitas vezes a gente não pode falar que o concreto submerso é o concreto alto, adensável, porque muitas vezes, dependendo da forma como é feito esse concreto, eu não consigo atender os requisitos que estão constantes na norma, né, de alto adensável. Mas eu tenho que fazer um concreto que eu consiga lançar pelos dispositivos que eu tenho de lançamento submerso
e ele ocupar aquele lugar de reparo de uma maneira que eu não preciso vibrar, né? Então, basicamente, ilustrando aquela condição da bolinha que eu falei para vocês, como é que funciona? A gente coloca uma bolinha, né, na ponta desse funil, coloca o concreto e o concreto vai carregando essa bolinha até lá para baixo, né? Aí a bolinha vem aqui, cria o vácuo, sai e o concreto ocupa o lugar onde ele deve reparar. Então, é um dispositivo muito simples, é um recurso muito simples que a gente tem de concretar e dá muito certo. A gente já fez vários nesse sentido. Então, aqui tem uma ilustração que a Ilha soube que foi a equipe de mergulhadores que atuou nessa obra, fez. Eles estão mostrando aqui os pilares, né, da ponte lá do Rio Turvo, eles levando a armação lá para baixo, são os mergulhadores que levam, levando a armação todinha para o pilar, a ser recuperada, levando todo para o bloco, arrumando. Em seguida, eles colocam as formas e conduzem o mangote para a região onde deve ser reparado. É muito interessante ver isso, porque o mergulhador desce junto com o concreto, ele vai junto. Ele que conduz tudo, né? Essa parte da reparação debaixo d'água. Aqui está um exemplo da forma de um dos blocos. Vocês podem ver aqui o ser humano que está aqui, o tamanho da forma. E aqui a armação. E a bolinha. Essa bolinha aqui é uma bolinha do tamanho de uma bola de futebol. Dá a impressão que é pequena, né? Tinha que ter colocado uma referência aqui. Mas é do tamanho de uma bola de futebol. E aqui está o mergulhador esperando descer com essa forma para ele ir lá e organizar para poder colocar no lugar certo, né? Ele meio que dá o roteiro de como colocar isso lá. Aqui está o lançamento do concreto submerso no funil. Tá? Eu vou falar meio rápido aqui, porque tem muitos slides para não passar do tempo. Então, vai ficar meio corrido mesmo. Então, aqui está o lançamento submerso dentro do funil. E aqui a bolinha, depois que o concreto ocupou o lugar da água. Aqui está a descida do concreto no funil. Vocês podem ver aquilo que eu falei mais para trás, que ele tem que ter a descida constante e suave, é justamente isso aqui que eu tenho que verificar. Eu não posso ter saídas abruptas desse concreto, eu não posso ter falhas, senão ele lava e acabou meu serviço de concretagem, tem que começar tudo de novo. E a gente sempre tem que ter em mente, é um serviço caro. O mergulhador, ele fica ali no máximo 4 horas para você trabalhar. Então, é um serviço intenso. Se eu precisar corrigir, tem que corrigir rápido. Se eu precisar mudar alguma coisa, tem que mudar rápido, justamente para aproveitar o tempo de trabalho dos mergulhadores. Então, aqui está o reparo em concreto de face de uma usina hidrelétrica. Eu não posso informar qual que é a usina, porque não foi publicado o trabalho. Então, aqui eu só vou falar o nome do que foi reparado, daquilo que a gente publicou. Do que não foi publicado, eu só vou citar para vocês terem conhecimento do que foi feito, tá? Esse reparo, ele foi pensado para um concreto de face na barragem de enroncamento com face de concreto, né? Então, aqui está a barragem, né, de enroncamento, a face de concreto dela deu um problema de fissuração, né, e precisava ser reparado. Não foi necessário fazer o reparo pelo concreto submerso, porque houve um ensecamento na área, então não foi necessário usar. Mas os estudos foram feitos, isso foi muito bom, porque isso forçou a equipe a mudar o equipamento. O que antes era de 90 metros de profundidade para a simulação, tornou 150 metros de profundidade. Então, o equipamento foi capaz, a partir desse estudo, a fazer simulações até 150 metros de profundidade. No caso, a gente estudou o concreto com FCJ de 40 MPa, e aqui eu estou mostrando para vocês como é que fica o concreto depois de lançado no equipamento. Depois que ele passa a água, ele tem que ser concreto ainda, tá vendo? Esse aqui é o concreto da betoneira e esse aqui é o concreto que enfrentou a água. Ele tem que ser praticamente íntegro. Ele não pode se desmanchar na água. Aqui está a reconstituição da bacia de dissipação de uma usina hidrelétrica. Essa bacia também não foi recuperada, mas o estudo foi feito, porque também decidiram secar a área, né? Então,
fizeram a recuperação seca, mas o estudo foi feito também. Então, o estudo foi feito para 20 metros de profundidade e FCK acima de 15 MPa, que está o concreto depois de avaliado, depois que ele ultrapassou a água. Vocês podem ver aqui que ele realmente fica praticamente íntegro, né? Infiltrações nas estruturas da usina de peixe. Isso aqui foi um trabalho que a gente publicou no Congresso de Grandes Barragens, né? Então, aqui está o estudo que a gente fez, um dos últimos que eu participei, para a recuperação submersa. Então, está aqui a usina de peixe. A gente fez uma dosagem de emergência. Aí que está. Começou a partir nessa época, começaram a vir situações que a dosagem tinha que ser para ontem e não dava tempo de fazer simulações. Então, acaba que a própria experiência indicou o melhor caminho a seguir, né? Então, aqui a gente foi estipulado, né, pela equipe de projetistas, um FCK acima de 20, e a gente fez com FCJ de 31,5, e a dimensão máxima de 19 milímetros em relação ao água-cimento abaixo de 0,4, abaixo ou igual a 0,4. Então, está aqui onde está a localização da usina de peixe, ela fica em Palmas, um lugar bem fresquinho para ir. E aqui está o início das simulações de laboratório. Eu quis mostrar isso aqui porque foi uma simulação que deu errado, o material acabou e a gente teve que encarar o desafio de ajustar esse traço em campo, né? Então, aqui está a dosagem, aqui o concreto expulsando a água, só que na hora que ele expulsou, ele foi parcialmente lavado, né? Então, isso aqui foi um indicativo do quê? Se aqui ele foi parcialmente lavado numa mera simulação, na frente de serviço, o meu resultado ia ser muito pior. Então, acabou que toda essa parte de avaliação e simulação foi feita na frente de serviço, empregando os mergulhadores. Aí vocês podem perguntar, Luciano, para eu fazer um concreto submerso, eu tenho que ter um equipamento? O equipamento é um recurso mais barato que você tem para você se sentir mais seguro para ir para a frente de serviço lançar esse tipo de concreto. Porque o custo de você utilizar um mergulhador é altíssimo. Você pode fazer também as simulações com o uso de mergulhadores. Mas imagina todo o teste que você, não, esse aqui eu acho que esse aqui vai dar certo. Aí eu pego, mobilizo toda a equipe de mergulhador para poder me ajudar a fazer uma simulação. Fica muito mais caro, né? É um recurso muito caro. Poderia ser feito só com mergulhadores. Mas o equipamento, ele meio que ele evita que você tenha todo esse custo para fazer uma simples simulação, para ver se você vai conseguir reparar todo o restante do seu reparo, né? Do seu serviço de reparo. Aqui eu estou mostrando para vocês a área de infiltração que tinha lá na parede da galeria de peixe, né? Da casa de fosso. Então, aqui está mostrando, isso aqui é uma foto subaquática, e aqui também é uma foto subaquática. À medida que os anos foram passando, essas inspeções subaquáticas tomaram um grau de qualidade absurdo, né? A qualidade das imagens, a foto que você vê, isso aqui é uma imagem de um vídeo, né? Parece que a gente está vendo a olho nu no seco, né? Não, isso aqui está debaixo da água. Então, o pessoal coloca esse líquido aqui, traçante, justamente para ver a direção dessa infiltração e a gente direcionar o serviço de reparo para poder evitar que continue esse tipo de problema. Aqui está o mapa do que foi concretado. Então, lá na usina, a gente fez uma laje, né? Foram lançados, então, de 167, 170 metros cúbicos de concreto submerso. Então, a gente dividiu essa região por células, colocou alguns sacos de areia para poder simular as formas, né? Então, a gente teve que usar a criatividade para poder fazer essa concretagem. E aqui está justamente o ponto de infiltração identificado para poder corrigir isso aqui. Então, foi feito o serviço em toda a laje, justamente para evitar que outras frentes tivessem problemas também. Então, aqui, no caso de peixe, a gente montou uma central de barranco, as dosagens foram feitas em volume, foi bem complicado, bem difícil. A gente fez o ajuste do traço em campo, colocou o batelão aqui justamente para o suporte dos mergulhadores
E nesse caso aqui, ao invés de usar o funil, a gente usou a bomba, né? Eu falei, nossa, a bomba, será que vai desmanchar o concreto? Isso aí foi a primeira coisa que falaram, isso aí vai desmanchar o concreto. Vamos testar para ver. Então, a gente colocou a bolinha, no caso, lá no mangote, né? E na hora de lançar o concreto, que ele foi lançado, a bolinha foi expulsa, o concreto veio e ocupou o lugar da água, tá? E uma das coisas que a gente tem que preocupar também, no caso do concreto submerso, é na questão do ar incorporado. Então, aqui, a gente está fazendo o ensaio de ar incorporado, justamente porque, normalmente, esse tipo de concreto, ele requer uma quantidade de ar incorporado um pouco maior do que aqueles concretos que a gente trabalha normalmente. Porque eu preciso desse ar para facilitar o lançamento do concreto. Só que tem um complicativo, dependendo da forma, da compatibilidade dos aditivos químicos que você usa, você tem um excesso nesse ar incorporado. Então, é isso que é um dos primeiros fatores que a gente tem que organizar será que eu preciso dessa quantidade de ar para esse submerso? Por exemplo, tem casos de concreto submerso que a gente fez que deu em torno de 13, 14% de ar. Isso é muito alto, concreto. A questão é, será que essa quantidade de ar incorporado que eu estou tendo nesse concreto, ela é suficiente para esse lançamento ou ela está excessiva, né? Então, são coisas a se avaliar, né? Então, isso aí teria que ter um curso para a gente poder estudar mais a fundo isso aí. Mas, em todo caso, por que eu não preciso me preocupar tanto com teores altos de ar incorporado? Porque antes do lançamento, eu tenho uma quantidade alta de ar? Tenho. Mas depois do lançamento, o ar vai embora. Esse ar, ele sai. Então, além dele me facilitar na hora do lançamento, ele ainda por cima sai e aquela resistência do concreto que eu quero ter naquela estrutura, possivelmente vai ser alcançada porque o ar vai embora, né? Mais uma vez, não significa que eu tenho que aceitar qualquer volume alto de ar, qualquer teor alto de ar. Ele tem que ser adequado para aquela profundidade que eu estou trabalhando, né? Então, pode ser que essa quantidade de ar que está aqui é suficiente para lançamento da 30 metros de profundidade, mas é excessiva para trabalhar com 10 metros. Entendeu? Então, em toda situação de simulação de trabalhos com concreto submerso, tem que ter o controle do ar incorporado, tá? Então, aqui a gente está mostrando, ficou invertido o slide, esse aqui era para ter sido o primeiro, mas, antes daquele ali, mas tudo bem. Então, aqui está mostrando a fotografia submersa, né, do lançamento do concreto lá embaixo. Então, aqui está o mergulhador conduzindo o mangote, e aqui está a superfície após concretagem. E outro estudo de caso são os reparos em áreas erodidas durante a construção de uma usina hidrelétrica. Queria muito poder falar qual que é essa usina, mas não posso, porque não foi publicado, mas quem sabe um dia, né? Então aqui, eu achei muito interessante, porque os mergulhadores, eles chegam para você e falam assim, engenheira, tem isso aqui para recuperar. Aí eles mandam uma fotinha desse jeito, né? Quando eles fazem a inspeção subaquática. Quando você não precisa ter um trabalho estrutural, que é só um serviço de reparo mesmo da superfície, aí chegam essas fotinhas para a gente. Olha aqui como é que está lá embaixo. Então, a partir essas pequenas informações dos mergulhadores, a gente idealiza o que vai fazer. Essa obra, no caso dessa situação, ela foi dramática, porque eu já tinha um estudo feito para 25 milímetros, e eu já estava em campo para fazer esse trabalho. Só que pelas dimensões que o mergulhador passou, 25 milímetros estava demais, né, para essa situação. Então, teve que ser feita uma correção de emergência para 9,5 milímetros que não tinha na obra, né? Então, a gente teve que usar uns recursos de trabalho dos materiais, trabalhar com bica corrida, para poder fazer o estudo de dosagem e a correção dos traços, para poder corrigir essas erosões que tinham lá em campo. É por isso que eu falo mais uma vez, o conhecimento aqui tem que ser muito grande.
Eu não sei se acontece com todo mundo, mas comigo sempre foi assim. Todo o trabalho de reparo submerso que eu participei sempre teve que ter uma interferência grande na parte de tecnologia de concreto, né? E, ou era correção de dosagem, era mudança de aditivo, o que fosse, né? Mudança de profundidade. Então, tudo isso, a gente tem que ter um pensamento muito rápido para poder trabalhar com esse tipo de reparo. Então, aqui no caso desse reparo, a gente fez o reparo manual, praticamente artesanal, foi feito só de uma região pequena que tinha lá. Então, a gente colocou esse concreto dentro do balde e o mergulhador levou esse balde até a região de reparo para poder colocar artesanalmente lá, para poder cobrir a superfície. Ah, isso está certo? Deu certo. Lá ficou super top essa parte dessa recuperação, né? Até aqui, aqui está o registro, só para vocês verem que a gente fez uma moldagem de um bloco lá, justamente para ver a qualidade desse lançamento artesanal. Olha só como é que ficou homogêneo, íntegro, nem parece que foi feito à mão a 10 metros de profundidade. E esse trabalho ele foi muito bom de ser feito, porque eu podia conversar online com o mergulhador. Eu falava para ele, fulano, que eu esqueci o nome dele, fulano, coloca mais um pouquinho para lá, coloca mais esse concreto um pouquinho para cá, vê se não está desmanchando, vê se não está soltando. Então, toda essa parte de simulação do traço para qualificar esse traço foi feito com o mergulhador a 10 metros de profundidade. Você conversa com ele como se estivesse conversando ao vivo, assim, frente a frente. A evolução dessa parte de mergulho, no caso de inspeções e serviços de reparo, evoluiu muito desde o início, quando eu comecei a trabalhar até hoje, né? Então, aqui a gente está mostrando, né, a questão... isso aqui é interessante de falar. Aqui, ó, o concreto que foi moldado fora d'água deu 49 MPa. Ele tinha em torno de 6% de teor de ar incorporado. Eu vi que para esse caso, desse material, esse teor de ar incorporado era interessante para 10 metros de profundidade para essa situação, tá? Para essas condições de fluxo de água e por fim. E quando ele foi lançado, depois que ele foi aplicado, ele atingiu 58,2 MPa, porque o ar foi embora e ele se acomodou ali na superfície de reparo. Então, finalizando a apresentação, eu corri por causa do tempo. Eu gostaria muito de aproveitar esse momento e pedir para vocês assistirem a palestra do meu irmão, amigo Gambale, que vai ser às 11 horas, e agradecer imensamente essas pessoas aqui. Ao Pacelli, que é meu mentor, isso aí eu vou falar sempre, é a pessoa que mais me incentiva a continuar sempre estudando, sempre pesquisando. Ao Guilherme Leroy, que foi o que fez o equipamento, eu tive a oportunidade de conhecer e tive a oportunidade de trabalhar com ele na simulação submersa. Ao Carlão Dias Sobrinho, que foi a pessoa que mais participou junto comigo nas recuperações que eu fiz. Então, o Carlão, para mim, é o meu irmão de submerso. A gente trabalhou junto na Ponte sobre o Rio Turvo e na usina de peixe. Ao Miachon, que pediu as dosagens para mim e que gerou em mim essa necessidade de conhecer mais os concretos. Então, foi com ele que eu tive que ficar discutindo essas diferenças de dosagens ao longo de profundidade, de 1 metro a 40 metros de profundidade, ao Silvio, meu parceiro da concretagem de peixe, ao Alfredo, que é meu amigo, que roda junto comigo esse tipo de concreto também, o Wesley, que participou comigo em uma obra que a gente atuou, quase que eu falei o nome aqui, que a gente estudou muito a questão da concretagem submersa, ao Maurício, ao José Francisco, pelos trabalhos que ele fez antes do ano 2000, ele e o Paulo Fernando, que os dois juntos subsidiaram todos os estudos de concreto submerso que a gente tem hoje, junto com essa equipe que o Pacelli formou. E eu queria deixar um agradecimento super especial aqui para o pessoal de aditivos químicos, que a gente enche o saco deles por causa da idealização desse tipo de aditivo para poder fazer um concreto submerso. Se não for a atuação constante do pessoal da turma de aditivos
para a gente conseguir sucesso nessa técnica, assim, a gente não teria nada. Então, agradeço também a equipe, a turma de aditivos químicos, com que eu já trabalhei, que foram várias marcas que eu trabalhei. Agradeço totalmente aqui a qualidade dos materiais que vocês colocam no mercado, tá? Então, aqui estão os meus contatos. Lá no meu Instagram, que eu coloquei uma foto de uma aderência de um concreto velho com concreto novo. Eu vou mostrar aqui a placa para vocês, mas eu não sei se vai dar para ver direito. Então, eu coloquei a foto lá. Quem quiser entrar em contato, está aí o meu contato, pode entrar aqui. Estamos aí, estamos juntos. Luciana, muito obrigada por sua apresentação, adorei, assim, eu gosto muito de apresentação que tem esse cunho prático, né, a tecnologia ligada à prática, né, então a gente vê que você tem muita prática em campo, então sua palestra é cheia de conteúdo, agrega muito, gostei muito de sua palestra, você recebeu vários elogios aqui no chat. Depois eu queria ver, que eu não estou vendo nada aqui. Vamos ver se a gente consegue lhe mandar. Tem até, inclusive, uma colega nossa da BCP, Ana Lívia, também lá da tecnologia, disse que gostou muito de sua palestra, eu corroboro com ela, que eu também gostei demais, né? Então, já a gente abrindo aí as perguntas, aqui no chat tiveram algumas perguntas, tem outras que não estão no chat, mas que a gente pode ver se dá tempo da gente responder, alguns me mandam até pelo WhatsApp, né? Eu acho que talvez timidez do chat, e aí eu vou tentar ver se a gente consegue elucidar. Primeiro, você já falou, a próxima apresentação vai ser do Gambale, seu colega, né, vai ser às 11 horas, né, e convido já a todos para assistir daqui a pouco a palestra do Gambale, e foi quem primeiro perguntou, né, o Gambale, ele pergunta, ele dá bom dia, né, e ele me pergunta que se o engenheiro, hoje em dia, a gente tem que ser cada vez mais multidisciplinar, né, a gente tem que entender de tecnologia, a gente tem que entender de obra, a gente tem que entender de estruturas, então, mais multidisciplinar. E no caso de vocês que vão para obra em campo, né, obra de barragem, né, obra de às vezes, vocês têm que escalar, que fazer rapel, que usar drone, conseguir enxergar o que vocês têm que enxergar, né? É o engenheiro MacGyver, né? E ele pergunta o que você acha da possibilidade de incluir no currículo um curso de inspeção subaquática. E num curso avançado de mergulho com cilindro. Né? Ele fala isso porque ele é mergulhador, Então ele está jogando em causa própria, né? Eu a pergunta dele com uma pergunta aqui minha, né? Se esses mergulhadores, eles são profissionais da engenharia civil ou se eles são mergulhadores treinados para fazer esse tipo de serviço. É uma empresa específica que faz esse tipo de serviço? Como é isso aí? Tem várias empresas que atuam nessa parte de inspeção subaquática, né? Eu trabalhei muito com uma delas, vou falar o nome, que não custa nada, é bom vocês entrarem no site deles para conhecer. Eu trabalhei muito com o pessoal da Ilha Sub, né, que é o pessoal de Ilha Solteira. Conheci os mergulhadores de lá, são nota 10. E eu achava muito engraçado conversar com eles, porque eu falava, o que vocês fazem? A gente mergulha lá com o pessoal que vai passear, vai ver peixinho. Então, na verdade, esses mergulhadores não são da área, muitos deles nem conhecem, né? Eles só fazem aquilo que você manda eles fazerem, né? Então, até um desses mergulhadores, quando eu estava trabalhando em peixe, ele falou assim, nossa, é interessante lançar o concreto direto na água, porque tem muita gente que manda eu encher os sacos de concreto e levar esses sacos já preenchidos de concreto para debaixo d'água. É difícil ver a pessoa arriscando a lançar o concreto diretamente na água, né? Então, basicamente, eles têm uma equipe que seria o líder, né, daquela equipe de mergulhadores, e é com esse líder que a gente fica na central de mergulho, conversando com os mergulhadores lá embaixo. Então, eles têm aqueles códigos dele lá, eles conversam com o pessoal lá embaixo e a gente tem um microfone para conversar com eles também, né? Isso é muito bom. Agora eu vou fazer um serviço nesses próximos meses, né, depois que acabar isso, com outra equipe, né? Eu ainda não conheço, mas pelo que eu vi, a qualidade de serviço está muito parecida entre eles, né? Não tem muita diferença, não. A qualidade é excelente, é muito boa.
E quem sabe, né? Talvez se o mergulhador entender de concreto, acho que fica até mais fácil para a gente, né? O tecnologista já é um mergulhador, então já vai e já faz tudo. Pelo menos para fazer inspeção, né? Depois do serviço tem uma pergunta, eu chego nela, né? Para fazer, como é que é? Aliás, vou fazer, aproveitar e fazer logo a pergunta, né? Como é que é feita essa inspeção, né? Depois do serviço feito, quem inspeciona, né? Vocês descem com alguma câmera, o próprio engenheiro mergulha, como é que... Não, é o mergulhador, ele tem todo o equipamento de filmagem dele, só que a gente tem que ter muito bom senso, né? Que é igual um colega meu, um engenheiro, lá de Furnas, falou, ai, mas que buraco enorme, né? Vendo pela câmera, que a gente consegue ver ao vivo lá, o mergulhador filmando, e a gente vendo ao vivo o grau de erosão, né? Então, aconteceu de passar um lambari na frente da câmera e parecia que era um tubarão, né? Então, a gente tem que ter um bom senso, né? Em termos de escala, para a gente saber se aquilo ali é grave ou não, mas tem toda a parte de fotografia, de inspeção, de relatório, que a gente analisa com base naquilo ali para poder tomar as decisões que forem necessárias, né? O Miguel Cardoso, ele pergunta de que é constituída a bolinha que vai dentro da tremonha. Qual o material? E aí eu já aproveito. É uma bolinha. Gambale já disse que essa bolinha é disputada depois pela equipe de... Tem gente que usa bolinha de isopor, mas tem vezes, tipo lá em Peixe, eu não sei se foi em Peixe ou se foi em outra obra, não tinha essa bola. Eu não estou lembrada, eu não vou falar, agora eu lembrei qual que é a obra, eu não vou falar qual que é, mas eu lembro agora qual foi. Não tinha bolinha de isopor. Aí a gente foi na loja de 1,99 e comprou uma, essas de plástico mesmo, é só para dar o vácuo, para poder essa bolinha sair e o concreto entrar nesse vácuo, né? É uma coisa depois bem ela simples, vira né? objeto de disputa para um futebol no final de semana. Aqui na Bahia a gente chama de baba, essa pelada. Né? Então ela vira objeto de disputa. Quem fez a pergunta do monitoramento dos reparos realizados foi Tatiana Jucá, você já comentou. Ai, foi demais, um beijo. Né? Aqui, meu colega aqui da Bahia, tecnologista, Antônio Sérgio, né, ele pergunta qual seria o teor de ar incorporado inicial que você sugere? É difícil essa pergunta aí, porque muitas vezes, qual que é o grande complicativo? Normalmente, eu uso um conjunto de aditivos nesse concreto, depende muito também da situação de produção, né? Normalmente, a gente utiliza um aditivo superplastificante de terceira geração e um aditivo antidispersante à base de celulose. Normalmente, eu utilizo a própria matéria-prima desse aditivo, eu não uso ele combinado, né? Já usei, mas os resultados ficam melhores quando é a matéria-prima mesmo, à base de celulose. O que acontece? Dependendo da combinação desses dois aditivos, eu não consigo controlar o ar incorporado, né? Muitas vezes eu combino os dois, ele já de cara já me dá 8% de ar. Então, vai muito da consciência do tecnologista saber se aquele teor de ar está excessivo ou não para aquela profundidade de trabalho. Então, muitas vezes você pode fazer isso ou lançando diretamente no campo, ou fazendo a simulação em laboratório. Eu não sei se todo mundo tem tempo e condições de fazer, né? Mas existe essa possibilidade. Então, o que eu prefiro fazer? A minha posição, né? Eu prefiro utilizar combinações de aditivos que não incorporem muito ar, né? Então, por exemplo, eu uso um aditivo à base de celulose e um de terceira geração, que me dê lá os seus 4%, 5% de ar, e se eu precisar de ter mais ar para lançar em determinada profundidade em campo, e eu não tiver recursos de simulação, aí eu coloco aditivo incorporador de ar, né? Então, eu uso muito isso justamente para estar a favor da segurança, né? Para não trabalhar com excesso de aditivo, tipo, eu estou lá com concreto de 10% de ar e para 10 metros ele está horrível, porque a minha resistência lá embaixo vai ficar mais baixa, né? Então, eu prefiro regular dessa forma, combinar os aditivos mais adequados e, se eu precisar de mais ar, eu coloco com incorporador de ar. Joia. Na mesma linha, Ana Lívia faz uma pergunta muito parecida, né? Mas ela já pergunta se tem um teor de ar máximo e mínimo adotado, se você fica no range. E eu vou aproveitar e vou emendar com outra pergunta.
se tem como abrir mão do uso do aditivo em obras de concreto submerso, a depender da profundidade. Ah, se for até tanto de profundidade, dá para abrir mão do aditivo, a partir de tanto, não abro mão do aditivo, ou se a gente sempre deve usar o aditivo. Ó, como ele tem que ser autodensável, basicamente, é muito difícil a gente abrir mão. Com recurso à água, você vai estar pecando na qualidade desse concreto, porque ele vai começar a dar exudação, segregação e por aí vai. Então, é ideal usar pelo menos um aditivo polifuncional, dependendo da profundidade que você está trabalhando. Até tem um caso na Ponte do Rio Turvo, que tem um concreto lá que ele era tão raso, era uma profundidade tão pequena, que o Miachon chamava aquilo de concreto emerso, né? Ele ficava quase que na superfície. Nesse caso, provavelmente você não precisaria usar aditivos muito potentes, tipo um superplasticante de terceira geração. Um simples, um polifuncional com ação de superplasticante, já daria a condição que você precisaria, né? É difícil você falar em abrir mão, principalmente porque você tem que usar o aditivo à base de celulose. Se você não usar ele, ele lava. E se ele lavar, o seu concreto deu errado. Uhum. E esse range que a Ana Lívia perguntou, de quanto a quanto O você... range, ele é dependente da profundidade de trabalho. Por isso que eu falei que lá na Ponte do Rio Torvo, a gente teve mais de 10 combinações de dosagem, né? Porque dependendo da profundidade, o concreto, por exemplo, que foi feito para 1 metro de profundidade, já não atendia o concreto de 40 metros. Então, muitas vezes era por causa do ar incorporado, ou era por causa da argamassa, e por aí vai. Então, isso tem que ser muito bem avaliado pelo diâmetro máximo, a dimensão máxima do seu agregado graúdo e a profundidade que você está trabalhando. Joia. O Miguel Cardoso, ele fala que ele é de Florianópolis, né? Florianópolis é uma ilha, e eles estão passando por uma situação com 2 pontes que ligam a ilha ao continente, né? Uma situação difícil com essas 2 pontes. E alguns blocos de fundação estão com sérios problemas, né? Você tem experiência com água salgada também, né? E utilização de proteção para recuperar esses blocos. Então, o que difere, talvez, em barragens em água doce de água salgada? No caso, como é um concreto, a gente tem que usar os parâmetros de durabilidade que a gente utilizaria para um concreto normal. Isso é um concreto, né? No caso do lançamento em si, a diferença não é grande. Assim, vamos pensar hipoteticamente, se olhar só para a caixa fechada do concreto submerso, são situações muito parecidas. O que muda muito aí, talvez, seja a questão da movimentação, o fluxo de água que você trabalha. Mas, para ter o trabalho de concretagem submersa, primeiro, é aquilo que eu falei, tem que seguir aquele roteiro, tem que ter uma análise estrutural para ver qual é o concreto que você vai lançar ali, quais são as condições de concreto e qual que é a forma de... Tipo assim, lá na Ponte do Rio Turvo, só para dar um exemplo, lá a gente tinha aqueles pilares, a gente descartou aqueles pilares do projeto. Então, se a gente olha o projeto, eles são abraços nos pilares. São vários abraços. Então, o que está suportando aquela ponte são esses abraços, né? Que estão abraçando esses pilares. Então, tem que ter um projeto, o formato dessas estruturas, da nova estrutura, se for o caso, e a partir daí a gente trabalha com a recuperação. Mas, basicamente, os cuidados que a gente tem que ter para esse concreto é o mesmo cuidado que a gente teria para um concreto lançado fora d'água. Né? Todo esse requisito de durabilidade tem que ser levado em consideração, sim. Uhum. Elizabeth Batista, né, ela pergunta sobre os estudos de dosagem. Aniversário dela, parabéns. Parabéns dela, Elizabeth, parabéns meu também para você. Ela pergunta sobre os estudos de dosagem experimentais, se eles foram todos feitos nos laboratórios de Furnas mesmo. Alguns foram, outros não. Porque, sim, dependendo da situação que você está trabalhando, muitas vezes você tem que ir para a frente de serviço, no cego mesmo, para fazer esse estudo. Então, eu não posso falar quais foram as obras que foram feitas isso, mas tipo peixe. Peixe, a gente fez o estudo em laboratório e não deu certo, porque não tinha quantidade de material para a gente ficar testando. Então, a gente teve que fazer toda essa correção em campo. Né? Então, várias situações, elas não te dão tempo necessário para você pensar no estudo,
fazer uma simulação, fazer uma correção. Você já tem que ir direto lá para o campo e fazer tudo isso. Aquela última imagem que eu mostrei do cara no barquinho, todo aquele estudo foi feito em campo, com simulação utilizando mergulhador. Entendi. Mais uma pergunta assim que não está direto aqui no chat, né? É possível fazer concreto submerso com fibras? E qual a intenção desse uso de fibras em concreto submerso? O porquê do uso das fibras? Normalmente, no caso das fibras, é quando você tem uma questão, por exemplo, eu quero lançar uma estrutura submersa que vai ter grande nível de impacto, né? Eu vou ter algum tipo de impacto nessa estrutura submersa. Ou então, no diagnóstico, lá depois da inspeção, a gente viu que aquela estrutura, ela tem essa possibilidade de ter muito impacto sobre ela, né? Então, muitas vezes, isso aí sim pode acontecer da gente usar fibra. No concreto submerso é muito mais difícil de fazer, mas é possível fazer e já foi feito, inclusive, né? Eu não posso falar onde é que foi, porque não foi publicado, mas já foi feito também, né? Então, em todo caso, até se alguém fez esse tipo de serviço e publicou, dá o exemplo aqui, mas é o que eu tenho de conhecimento, eu não posso falar onde é que foi. Mas tem como fazer, existem casos que pedem isso justamente nas situações onde você tem alguma situação de impacto, né? Você precisa ter um material mais tenaz e que tem uma capacidade de deformação maior. Aí você usa fibra. Na pergunta do Miguel, Lincoln, meu colega da BCP, está me lembrando aqui no chat. Faltou eu falar que a pergunta dele, ele pergunta se você já tem experiência em recuperação em água salgada, mas com utilização de proteção para recuperar esses blocos. Não descer só a armadura, mas a armadura com proteção. Eu não tenho experiência, mas é aquilo que eu falei, é um concreto. Então, o trabalho que a gente faz com ele é justamente assim, a gente não pode deixar ele lavar. Você tem que imaginar o seguinte, eu tenho que descer com esse concreto e não pode lavar. Só que a forma de lançamento dele, eu tenho que imaginar que eu estou do lado de fora, é um concreto. Então, todas as condições que eu tenho para esse concreto, depois que eu conseguir colocar ele dentro d'água sem lavar, são as mesmas que eu teria do lado de fora, né? Claro, levando em consideração as particularidades do ambiente, né? Mas eu não tenho essa experiência, eu não conheço quem tenha feito isso, mas eu posso pesquisar. Joia, eu vou pedir até ao Miguel Cardoso, que se for o caso, entre em contato no seu particular, para ver se ele consegue tirar essa dúvida de forma mais efetiva, talvez seja uma dúvida para um projeto que ele esteja atuando. Não, até tem um amigo meu que fala assim, que o tecnologista, ele não pode falar que não dá para fazer, até estudar e falar que não dá para fazer, né? Exatamente. Então, e tem no toda uma momento... questão de ambiental, né? Porque você vai ter uma água salgada, uma condição de proteção, então uma proteção desse concreto, uma armadura. Sim. Né? Então é Claro. tudo assim avaliado. Também pergunta aqui, a temperatura do concreto submerso é controlada? Olha, a gente controla no momento do lançamento, né? Só que normalmente as águas que eu trabalhei, elas não tinham a temperatura elevada, eu não tive problemas com isso, mas a gente não, assim, até hoje eu não tive essa preocupação em relação à temperatura do concreto submerso, salvo em condições que eu perdesse a trabalhabilidade dele. Então, nesses casos é que eu tinha um controle maior, né? Tipo assim, deixava para colocar água mais gelada no final, ou então colocava um aditivo retardador lá na frente, ou então estabilizador, justamente para poder não ter problemas da temperatura no caso da perda de trabalhabilidade. Porque eu não posso perder, se eu perder a trabalhabilidade, eu não consigo lançar. Concretar, né? Luciana, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Eu não sei se você tem a amostra que você falou que talvez quisesse mostrar. Eu tenho. Deixa eu mostrar. Né? Porque em vídeo é sempre mais complicado. Aqui, ó. Ó o meu concreto. É lindo. Não sei se dá para ver. Aqui eu estou mostrando a aderência do concreto velho com o concreto submerso. O concreto antigo ele tem a dimensão de 19 milímetros. O submerso está com 9,5. A gente tem que garantir isso aqui, que ele colhe no concreto antigo e fique monolítico. Então, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que é a minha peça querida, né? O concreto que eu fiz e que eu guardo de recordação aqui para mim.
É só engenheiro mesmo que a gente guarda essas coisas. Isso, eu tenho um monte. Quem não é da área não vai entender nunca, né? Que a gente guarda É, uma... até assim, eu tirei uma foto desse concreto e pus lá no Instagram. Quem quiser ver mais de perto para ver a foto, eu coloquei lá essa junta de aderência lá. Eu vou encerrar com a pergunta aqui da Ilna Pamplona, do Ceará, tecnologista. Ilda pergunta: você já fez estudo comparativo de amostras do concreto para futuras análises, tipo estudar patologia, aquele concreto que você já aplicou? Já tem algum? Não, isso aí eu nunca fiz, não. A gente sempre fez o estudo ali. O máximo que eu fiz foi estudo para um ano. De um ano eu tenho, mas acima disso eu não tenho. Longo prazo, não, Até né? foi publicado, a gente publicou no Ebracon isso aí. Uhum. 2010. 2010. Então, eu vou lhe pedir que faça suas considerações finais. A gente vai ter que encerrar essa sala. Eu volto para falar e já convidando o pessoal para daqui a meia hora a gente está retornando para falar do fenômeno térmico do concreto massa com o seu Isso. Gambale, né, daqui a pouquinho. Então, suas considerações finais para a gente encerrar. Não, eu agradeço quem participou aqui dessa palestra. Eu gosto muito de falar de concreto. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada. Então, qualquer coisa, pode entrar em contato, falar. Se precisar de alguma coisa, não tem problema nenhum. Tem muitos trabalhos publicados. Eu tenho uma gama de artigos aqui também, que não fui eu que fiz, que são outras pessoas que fizeram. Se alguém tiver interesse, por isso que eu falo, eu posso procurar e ver o que eu posso ceder para vocês. Mas, enfim, é isso. Estamos aí, estamos juntos nessa quarentena. Obrigada, Luciana. Eu gostaria de encerrar lhe agradecendo. Sua palestra foi muito interessante, muitos elogios, né? É bom ver alguém Bom, falando apaixonada de concreto, né? Eu acho que eu sou. está ouvindo aqui é apaixonado por concreto, então é uma paixão comum, né? E eu queria lhe agradecer muito o convite, em nome de todos pela construção. Lembrar que esse conteúdo vai estar disponível no YouTube do Todos pela Construção, né? São 100 cursos online de 60 minutos gratuitos, gravados ao vivo, como a gente está fazendo aqui agora, né? E o Todos pela Construção é uma iniciativa da ABCP, do SNIC, da Construliga, da Etos Soluções e do Sebrae. Então, eu queria agradecer a todos que participaram, agradecer especialmente a Luciana e convidar a todos para a palestra das 11 do Cambale. Tá bom? Muito obrigada. Bom dia. Bom Tchau. dia. Tchau.